É, galera, tem quem diga que o elenco do Corinthians é encorpado, tem quem diga que o elenco do Corinthians dá pra disputar mais de uma competição, tem quem diga que tá tranquilo esse elenco do Corinthians, né? A gente viu hoje que o elenco do Corinthians precisa de muita coisa. A gente sabe que tem alguns jogadores ali em departamento médico que pode compor esse segundo time do Corinthians, porém, o time que jogou hoje é sem condição, não ganha de ninguém. Hoje o Cruzeiro, infelizmente, não consegue ganhar de ninguém também, né? O Tite não conseguiu implementar a sua forma de trabalhar, os jogadores não acreditam no que o Tite tem pra oferecer para o time, né? Então a gente vê que o Cruzeiro tá esfacelado, tá lá na zona de rebaixamento, mesmo aí com 4 rodadas, não consegue ganhar de ninguém, é o time que mais sofreu os gols no campeonato. E então, falando de Corinthians, esse time do Corinthians precisa melhorar muito. Marcelo Paes precisa trabalhar. 3 de março fecha a janela, na verdade, e não pode contratar mais ninguém. E o Corinthians precisa de mais umas 3 reposições aí para que o Corinthians consiga fazer um campeonato brasileiro digno e consiga disputar as Copas, assim como todo mundo acredita que pode acontecer com essa equipe do Corinthians. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. E já deixa eu te pedir para você, se inscreve no canal, fortalece muito aqui o nosso trabalho, rumo a 1000 inscritos, esse é o nosso objetivo inicial, beleza? Então deixa seu like também para entregar esse vídeo para mais pessoas conhecer aqui o nosso canal, o nosso trabalho, beleza, galera? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. É, galerinha, Corinthians, o Corinthians que muitos falam que é um elenco melhor do que os anos passados, e aí eu concordo com isso, né? O elenco do Corinthians hoje é melhor do que o 2024, 2025, 2023, é melhor. Se a gente olhar todos os jogadores, né? Titulares e reservas. O Corinthians tem uma zaga ali bem definida, né? Com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Uma zaga ok para reserva, tá? Na minha opinião, André Ramalho e João Pedro Tioca, que conseguiu fazer o gol ali, voltou do Torino, a gente sabe, porque não foi aceito nos exames médicos. Mas depois que ele voltou do Torino, parece que ele sentiu o cheiro, o ar, né? Da Europa, da Itália, que revela e que forma grandes zagueiros, e ele voltou muito diferente, tá? E eu acho que com esse gol ele vai se consolidar aí como terceira opção no banco de reservas ali para ser a primeira opção, na verdade, da zaga do Corinthians quando o GH ou Gabriel Paulista não poder jogar, né? O Ramalho tem uma grande história no futebol, jogou muitos anos na Europa, fez a primeira temporada dele no Corinthians foi gigantesca, né? Ele mudou o patamar da zaga do Corinthians assim quando ele voltou, mas desde o ano passado ele não consegue mais performar o que ele fazia, né? Quando ele chegou. Então o João Pedro Tioca com esse gol jogou muito bem, para mim foi o melhor jogador em campo do Corinthians contra o Cruzeiro, então, e ainda ele faz o gol ali de empate, então ele vai consolidando aí, quem sabe, seu primeiro reserva dessa zaga do Corinthians, que tem negociações aí com o Dantas, né? O zagueiro Dantas do Novo Horizontino, o zagueiro canhoto, um dos principais destaques ali do Novo Horizontino. O Corinthians ali tá brigando ali com o Fluminense e Botafogo, né? E vamos ver se o Corinthians consegue. Eu acho que se conseguir essa contratação, tira um pouquinho de espaço do Iago, por exemplo, mas pelo menos fortalece essa briga ali. Na lateral direita, temos ali, né, o Mateuzinho, que para mim ele é top 3 da posição no Campeonato Brasileiro, né, no país, não tem 3 jogadores ou 2 jogadores melhor do que ele no Campeonato Brasileiro. É difícil até falar um, né? Então eu vou colocar aqui 3. Então Pedro Milans, o seu reserva, é um jogador ok, um jogador que não compromete defensivamente e ofensivamente não consegue criar nada. Beleza, eu acho que com isso o Dorival Júnior tem que pensar que quando o Pedro Milans jogar, quem sabe jogar com um ponta ali mais agudo, o Caio César, quem sabe que essa contratação para ser esse agudo, então o Pedro Milans ia fazer um papel legal ali de fazer essa parte defensiva que não comprometeu em nenhum jogo que ele participou até agora. E do outro lado, Matheus Bidu, para mim, o melhor lateral esquerdo do país. Tem muita gente que compara ele, por exemplo, ao Kaique, por exemplo, do Cruzeiro. Ontem a gente viu o Kaique jogando, fez uma temporada incrível ali com Leonardo Jardim, porém, depois o ano 2026 dele é muito ruim, ele tá para ser negociado também, né? E o Bidu mantém a fase boa desde o ano passado, e essa fase jogando muito, jogando pra caramba, aí se destacando como, pra mim, o melhor lateral esquerdo do Brasil, com chances claras aí de ser convocado, quem sabe, para um amistoso na seleção brasileira, né? Então, a zaga ali, eu acho que tá bem definida, né? A gente pode falar aqui também do Hugo. O Hugo é o titular absoluto, a gente sempre tem os meninos da base, o Felipe Longo, o Cauê, porém, parece que o Corinthians tá fechando lá com um atleta do Fortaleza, João Ricardo, né? Tem alguns outros nomes também ali que podem fechar, mas a janela, como eu disse, fecha 3 de março. O João Ricardo estava machucado, voltou a treinar com bola já, então ele ainda tem que fazer os exames médicos para conseguir ser registrado pelo Corinthians. Então vamos ver, porque eu acho que vai ser importante ter um goleiro mais experiente nesse elenco do Corinthians, porque
como o Corinthians esse ano, né, vai jogar grandes competições um pouco mais cascudas, como Libertadores, né, disputar ali cinturão da Copa do Brasil. Então, eu acho que precisa de um goleiro um pouco mais nível e para até preservar os meninos que estão ali como suplente do Hugo, né? De volante, primeiro volante, né, aqui pra gente até não ficar falando muito da capacidade dos jogadores, a gente tem o Ranieri, que é o titular da posição, não tem feito os últimos jogos dele são muito ruins, mas a gente sabe o que ele pode entregar. Ele é um cara de confiança ali do Dorival Júnior, pode fazer terceiro zagueiro, dentro de jogo mesmo, né? Como o primeiro volante ali defendendo. E tem o Alan, que veio do Flamengo, que pode fazer essa função também. Ele fez essa função contra o Cruzeiro e o Corinthians parou de sofrer um pouco. É claro que o jogador William foi expulso, isso ajudou muito, mas ele é um cara que tem um passe melhor, né? Um cara que joga de cabeça erguida, é difícil errar passe. E o Alan não fez um bom jogo, tá? No jogo contra o Cruzeiro, mas ele tem muita coisa aí que a gente acredita que ele pode entregar, então acho que de camisa 5 ali tá sossegado também. Aí a gente vai para volâncias e meias, né? A gente tem Carrillo, a gente tem o menino André, que é titular, tem o Breno Bidon, tem o Garro, né? Tem o Charles, tem o Matheus Pereira. Esses jogadores podem jogar nessa faixa de campo. Jogar é muito forte, por exemplo, o Charles, ele faz funções muito específicas dentro do jogo e às vezes o Dorival quer fazer com que ele faça o que o Bidon faz, que o Carrillo faz, quer que ele faça o que o Matheus Pereira faz, ele não faz nada de igual desses caras nenhum, tá? Ele não faz nada. O ponto do Charles aqui é somente ser aquele cara de ficar caçando algum jogador. Vai, sei lá, hoje, né, o Corinthians jogou contra o Cruzeiro. O papel do Charles, pra mim, se eu fosse o Dorival, olha, você não vai deixar o Matheus Pereira jogar. Era isso que ele tinha que fazer, não dar possibilidade do Charles conseguir sair jogando, aberto, espetado pela direita, como o Carrillo faz, como o Matheus Pereira consegue fazer, né? Então, essa função ele não consegue fazer. Eu acho importante se o Corinthians tivesse a oportunidade. Tem o Zaccaria Labiati, que pode vir para ser esse meio de campista aí, que faça sombra pro Garro, sombra pro Bidon, né? Então, tem opções interessantes aí. Tem opções interessantes, eu acho que não precisa contratar, só se for uma oportunidade muito boa de mercado. Eu acho que até tem muita gente pedindo lá o Cuéllar, né, que tá rescindindo ali com o Grêmio. Cara, se ele não viesse como jogador muito caro, eu traria, tá? Mas é claro, eu dispensaria o Charles. É basicamente isso, ó. Eu consigo trazer o Cuéllar, se não for muito caro, né, vem de graça e tal. E o Charles eu tentaria negociar com algum clube que eu acho que ele faz esse papel bem com um clube de segundo escalão no futebol brasileiro. Um clube que ali esteja no meio de tabela para baixo, acho que o Charles consegue se entregar muita coisa ali para esses clubes que vão se defender mais. E agora o ponto principal que eu queria chegar para vocês, né, que é o ataque. O ataque do Corinthians precisa de contratação. O Corinthians precisa no mínimo 2 atletas para a posição do ataque para compor elenco. O Corinthians precisa. O Kaique não é esse cara, o Vitinho não é confiável, mesmo quando ele fez o gol da classificação, a gente falou, quem sabe que esse gol do Vitinho faça com que ele volte a ter tranquilidade para jogar futebol, mas a gente viu que contra o Cruzeiro ele não conseguiu de forma alguma desempenhar um bom futebol, não conseguiu agredir, não conseguiu fazer nada, então não é confiável. Eu acho que confiável desse ataque do Corinthians é Memphis Depay, que é um cara decisivo, não tem o que falar, Yuri Alberto, que é o goleador do time, e o Caio César, mesmo que fez 2 jogos, um jogo e meio e tal, a gente viu que ele pode entregar alguma coisa diferente que o ataque do Corinthians não tem. O Dieguinho não é atacante, ele é um meia, ele é um cara que o Dorival pode cuidar ali para ele ir entrando em alguns jogos específicos e pelo meio. Ele não é esse cara agudo, um atacante. A gente viu no jogo contra o Cruzeiro, ele não é aquele cara que vai para dentro da zaga do Cruzeiro, ele não vai, ele pega a bola e tenta fazer aquele passe de lado, né? Tenta fazer aquele passe pro atacante fazer um facão. Mais que isso, o Dieguinho ainda não consegue fazer no Corinthians. O Kaique é um jogador que não é confiável. Guinegão e Pedro Raul, cara, eu acho que o jogo de hoje mostrou que infelizmente ele sente camisa de clube grande, infelizmente, né? Dizem alguns jornalistas aí que o Atlético Mineiro queria contratar o Pedro Raul até de forma definitiva, cara. A oportunidade que tiver é melhor vender, não tem como ficar segurando. Eu sei que o Dorival precisa de um elenco mais robusto, por exemplo, o Guinegão tava jogando bastante jogos porque o Yuri Alberto tava cansado, então hoje o Pedro Raul teve a oportunidade de jogar, mas cara, coisas básicas do Pedro Raul não tava acertando, passe
né? Ele não estava conseguindo fazer. Ele dominava a bola e quando era para dar um passe de lado, um passe curto aqui, ele não conseguia fazer, errava. Então ele não se sente confortável em vestir camisa de clube grande, infelizmente, né? Eu achava que ele poderia ser importante, mas o jogo do Cruzeiro hoje mostra que nem fazer um jogo ok ele consegue, e foi isso hoje que ele mostrou. Então o Corinthians precisa de 2 atacantes de forma aí rápida, né? Para compor esse elenco, para que porque o Corinthians não perde jogos, tá conseguindo criar casca nesses jogos, né? Em jogos difíceis e tal, fora de casa, não perde ponto, consegue equilibrar o jogo, mesmo não jogando um bom futebol. Porém, quem tá resolvendo são o meio de campos e a zaga. O ataque do Corinthians não resolveu praticamente nenhum jogo nos últimos jogos do Corinthians, a não ser o Vitinho, tá? Mas falando de Campeonato Brasileiro, foi os atacantes do Corinthians, fora o Yuri Alberto e Memphis, que resolveram nada. Foram o meio de campo e coisa. O Guinegão não resolveu o jogo, Pedro Raul não resolveu o jogo, Kaique não resolveu o jogo, Dieguinho não resolveu o jogo, ninguém resolveu o jogo. Então o Corinthians precisa, sim, atacar atacantes no mercado da bola para que possa fazer com que o Corinthians consiga ter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro e nas Copas. Deixa nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você discorda dessa montagem de elenco do Corinthians, que tá bem melhor do que os últimos anos, mas precisa sim de algumas peças ali para fechar esse primeiro semestre de forma tranquila, porque a gente sabe que o segundo semestre do Corinthians vai ser muito difícil, porque vai ter vendas e de jogadores importantes, mas isso é coisa para outro vídeo. Então deixa nos comentários a sua opinião, a sua impressão sobre esse elenco do Corinthians, e desde já, deixa eu pedir para você se inscreve no canal, fortalece muito aqui o nosso trabalho, beleza? E nos ajuda a continuar falando sobre o esporte, sobre o futebol, da forma que a gente acredita, que a gente gosta, beleza? Deixa seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas e nos ajuda demais entregando esse vídeo aí para as pessoas conhecerem esse canal. Fechou, galera? É isso, tamo junto, falou, falou e falou. Resenha com Jaimão. Resenha com Jaimão.